Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio, vamos comentar sobre o filme Transformers: O Despertar das Feras, que estreou no Brasil essa semana aqui da nossa gravação. Assistimos no cinema. Vamos comentar o que a gente achou. Os meninos aí que virem em cabine vão comentar como foi a experiência deles, né? Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate. Estamos aqui com Denison Ghiselini. Boa noite, gente. E um filme de Transformers que não me faz sair do cinema no meio do filme. Que bom. Felipe Greco E aí, galera, beleza? Vamos comentar aí sobre mais um filme de robôs. e Janúncio Neto, que é um dos especialistas de Transformers aí que eu conheço. Um grande especialista. Menos do que eu gostaria, mas eu acho que dá pra quebrar o galho. Especialista e grande fã e colecionador, né? Tem esse detalhe também. Colecionador de robôs. Desatualizado. Tá cheio de títulos, não pode esquecer. E não se esqueça que no Nerd Debate comentamos sobre filmes, séries e animes. Nossos episódios anteriores estão disponíveis para serem ouvidos no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer aplicativo de podcast que você utilize. Caso nos escute no Spotify, dê 5 estrelas aí na classificação. E caso queira mandar algum comentário, crítica, sugestão ou algum episódio que está fora do ar que você queira que a gente recoloque, porque às vezes nesse negócio de distribuir por muitos aplicativos, às vezes fica fora do ar em algum lugar. Então você pode enviar para contato@nerddebate.com, nosso e-mail. E nas redes sociais você encontra a gente pelo @nerddebate no Instagram, TikTok e Twitter. Vamos lá, Transformers: O Despertar das Feras, com um orçamento de 200 milhões de dólares, bem carinho. O dobro de Bumblebee. Pois é, bem carinho. Eu tô vendo aqui que uns mais antigos aqui, ó, a Era da Extinção foi 210, o Lado Escuro, o Lado Oculto da Lua foi 195, o primeiro foi 147 milhões. Então assim, eu acho que Bumblebee teve um desempenho melhor como filme, né? Não sei como foi o Bilheteria. faturamento. Eu vou procurar aqui. Bumblebee foi de 2018. Eu assisti essa semana. Foi 467 milhões de dólares no mundo inteiro e teve orçamento de 135 milhões de dólares. Mas você já tinha assistido? Ou foi a primeira Eu vez? assisti essa semana pela primeira vez, antes de Ah, tá. assistir esse daqui. Porque Segredo. Janúncio tinha me informado Sim. que o Bumblebee era tipo um reboot da franquia. Todos os filmes que vieram anteriormente, meio que foi dado uma ignorada, né? Apesar de ter aquela justificativa que eu não gostei, se era um reboot, não tem pra que continuar insistindo naquele negócio do Bumblebee não ter a voz dele, né? Que tem a justificativa lá no Eles filme, mantiveram. porquê e É tal. porque é aquela coisa, né? Tipo assim, durante muito tempo esse reboot meio que foi negligenciado pela própria Paramount, né? Tipo assim, todo mundo sabia que era um reboot, mas ela queria fingir que não era. Se é que dá pra entender dessa forma. Sim. E aí ele veio com aquelas mesmas ideias de vamos manter algumas coisas do Michael Bay para que a galera não estranhe tanto. E o lance da voz do Bumblebee foi uma delas. Tanto é que eles levaram isso para as animações também, né? Que o Bumblebee, por exemplo, em Transformers Prime, Bumblebee também não tem a voz. Meu Deus. É algo que eu não gostei, nunca gostei, na verdade, essa escolha. E eu fui ver aqui, eu não sabia que os filmes, assim, eu não lembrava tal, que os filmes O Lado Oculto da Lua e A Era da Extinção são filmes de mais de bilhão de bilheteria. Aí, Sim. tirando eles dois, o Último Cavaleiro é 600 milhões, A Vingança dos Derrotados lá é 836 milhões, o primeiro Transformers é 700 milhões. Bumblebee também foi bem fraquinho, né? Assim, pra ele foi bom. Pro resto da franquia, em comparação, foi fraco, né? 400 mil, em torno de 400 milhões de dólares. Esse aqui eu acho que vai ser o que vai dar menos de todos. Talvez, não por causa da franquia em si, mas por causa dos outros filmes que vão estrear e que já estrearam, que estão em concorrência ali. Porque
Transformers é uma franquia, no geral, assim, muito para criança, né? E esse aqui tem um apelo também muito grande com essa questão de animais antropomorfizados e animais lá robô, tal, etc. Então, tem esse apelo. Só que eu sim, pela primeira vez na franquia, pela primeira vez, eu tô dizendo, viu? Eu senti a não necessidade da questão dos humanos no filme. Foi o filme que eu mais fiquei chateado com a presença deles. Eu não gostei nem um pouco da interação dos Transformers com os humanos, apesar de toda a justificativa meio forçada de alguns deles. E eu acho que pela primeira vez temos atores desconhecidos protagonizando o filme, assim, desconhecidos pro resto do público. Por quê? O Anthony Ramos, Tony que é o Ramos, que. O que eu não Anthony podia Ramos perder que. essa, É, perdi é o essa Tony Ramos piada. aí, o Anthony Ramos, que é o que faz o Noah nesse filme. Ele é conhecido de um nicho do público que assistiu o Hamilton. Ele tá lá, certo? Ele é famoso por causa de Hamilton. E a Dominique Fishback, que faz a Helena, eu não conhecia de absolutamente nada. Então, assim, não é porque eu conheço que a pessoa não é famosa, mas, assim, ela não. Os dois não têm um apelo de grande público, tanto é que eles não estão em cartaz nenhum, certo? Eu conheço a Helena. Da onde? Diga aí de onde foi que. Vamos lá. Eu conheço ela de duas séries que eu assisti. Uma é uma série da HBO, que é com James Franco, The Deuce, que é uma série que fala sobre indústria pornográfica dos anos 70, que o James Franco faz ele duas vezes, né? O irmão gêmeo. Ele faz dois papéis. E ela tá nessa série. E recentemente tem uma série chamada Enxame, muito boa, por sinal, na Amazon Prime, que ela é dirigida, não, mas ela é produzida pelo Donald Glover. Então é uma série bem curtinha que ela protagoniza. Ah, interessante. Olha aí. Bom É, saber. E eu vi também que ela tá naquele filme Power, da Netflix. ela é boa, cara. Acho ela legal. Mas ela foi o que eu menos. Como é que eu posso dizer? O que eu menos não gostei. Digamos assim. Ah, se for pra comparar ali, eu gostei dela. O cara, eu não gostei, assim. No geral, pra mim não deu. Não deu porque eu achei muito forçado a presença dele. O dela foi interessante porque ela era ligada à mitologia e pesquisar, Tua né? percepção já foi o contrário da maioria das pessoas. O pessoal gostou mais dele e menos dela. Dele do que dela. Porque assim, o Nossa. dele, como assim, apesar de eu não ter visto, né? Mas pelo que eu vi das análises, a relação dele com o irmão aparentemente foi melhor desenvolvida e ela, tudo que ela fez apenas tinha ligação com o MacGuffin da trama, que era lá a relíquia. Tipo assim, era a função dela era somente dependia da relíquia. Se não tivesse a relíquia, ou se qualquer outro personagem pudesse resolver lá a questão da relíquia, ela era obsoleta. Eu gostei do menininho lá, do irmão dele, que dá uma pena dele, coitado, que ele tem anemia falciforme. Então ele machucava a mão jogando videogame. Olha só, jogava tanto que ficava machucado. Mas deu uma pena do irmão dele, ficava com pena ali daquele arco da família ali e tal, no geral, né? Que eles são o quê? Dominicanos, se eu não me engano, né? A família lá e tal. Sim, eu Mas acho o que sim, cara. que é que vocês acharam aí? Felipe Denison da parte humana, que é o que eu já digo, foi a que eu menos gostei no filme. Eu vou te falar uma coisa, eu acho desnecessário o jeito que eles forçam a presença humana desse jeito. Eu entendo que desde sempre a produção de Transformers e dos desenhos norte-americanos precisam colocar um jovem ali no meio, como se fosse a única desculpa para o povo se sentir dentro da história, né? Você sempre tem que ter uma pessoa comum ali no meio para fazer as coisas funcionarem. Só que nunca funcionaram, essa é a verdade. Isso é uma tendência norte-americana que eu nunca gostei. Em Mas sabe nenhuma por quê, produção. Denison?
É assim, tipo assim, eu entendo exatamente o que você está falando e concordo. Sendo que é aquele velho lance que a fanbase de uma franquia não é o suficiente para manter essa franquia ativa no cinema. Então, tipo, se você pergunta para qualquer fã de Transformers, ele quer um filme de Transformers sem humanos. Como foi a introdução de Bumblebee. O sonho de todo fã de Transformers Nossa, aquela é introdução é muito boa. a introdução de Bumblebee, do filme do Bumblebee. Sendo que aquela questão de executivo norte-americano tem que ter criança, tem que ter mulher, tem que ter. E agora tem a questão da representatividade. Então, os executivos pegam essas métricas, jogam para dentro do filme de, para o filme acontecer tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Senão, não recebe o ok. Então, mas você sabe uma presença humana no filme de Transformers que eu achei legal? Foi justamente do Bumblebee, a Hayley Steinfeld, que tá Sim. lá, né? E ela Uhum. é excelente naquele filme. E pelo salto temporal que houve aqui, ela poderia estar nesse filme também. Dava uma justificativa, inclusive trazer o John Cena de novo. Né? Que ele também Inclusive, tava. sendo que aí, Apesar qual que, a assim, que eu diferença de cansei Bumblebee? da presença do exército como no filme de Transformers, porque em todo Protagonista. filme os caras tal, né? Uhum. Mas ele ficou legal naquele filme e ela também, como protagonista, é excelente a Mas aí relação é dela que. com o Bumblebee. Mas aí também sabe qual é aquele lance? Bumblebee era o franco atirador. Desce o que desce, Bumblebee. Tanto é que Bumblebee custa metade desse filme. E se você for comparar custo-benefício, Bumblebee lucrou mais. Não contando a bilheteria no bruto. Fazendo toda a Sim. questão do marketing e tudo mais, Bumblebee custou menos para fazer. E aí aquele problema do sucesso e de como alguns estúdios pensam trabalhar a franquia. Aquela lance do maior, melhor e tudo exagerado. Eu, particularmente, como fã, gostaria muito mais que a sequência do Bumblebee fosse um filme focado no Optimus e no Bumblebee, como é o final daquele filme, sendo que aí, de repente, eles colocam de novo numa escala de proporção do nível Michael Bay. Entendeu? Tipo assim, agora é uma ameaça global. Tipo, Bumblebee era um filme de Isso. relacionamento, basicamente, né? Com temática dos anos 80. E deu certo. Sendo que aí, em vez dos caras continuarem com aquela abordagem mais intimista da franquia, focando no personagem, uma relação bem construída com o personagem humano, aí não, vamos voltar para aquela fórmula do blockbuster. E outra coisa, né, Janúncio? Você percebe que a primeira, eles trabalham muito bem o lance da ambientação, da nostalgia. Sim. Você vê várias músicas dos anos 80 tocar Uhum. durante o filme, é incrível. Eu não vi muita referência musical nesse. Eu acho que, se bobear, eu não vi nenhum. Se eu tiver Como o PH muito ruim de falou na memória. crítica dele, né? Na crítica que eu vi do PH, ele disse: tirando o World Trade Center que aparece lá no cenário, tirando isso, podia ser anos 2000, 2020, 2023, É. ano 2000, que não ia fazer diferença nenhuma. Se não fosse a referência lá do World Trade Center, lá na cena de Nova York, tanto faz como tanto fez. No Bumblebee tem um negócio lá que os Decepticons, né? Eles praticamente criam a internet para a humanidade, né? Eles se conectam lá nos Sim, cabos e eles criam a internet que sim, vai ser explorada pelo exército e o governo americano lá depois, etc. sim, E, sim. e é basicamente isso que a gente tem ali de diferencial ali para a humanidade, né? Aquele negócio eram os deuses astronautas, né? Nesse Sim. filme aqui não são os Decepticons os inimigos, é o quê? Terracons? Terrocons? Terrorcons. Porque assim, o vilão lá, o Scourge, ele vem diretamente, ele é originário do filme animado de 1986. Ele é Assim tipo o como quê? o O Unicron. surfista prateada do Necron. Na verdade, é o seguinte. Lembra que naquele filme de Transformers, não lembro qual é, Megatron é transformado em Galvatron? Ah, Sim. lembro. Pronto. No filme de 86, Starscream, ele dá meio que um golpe nos Decepticons depois que o Megatron falha lá em vencer atacar a base dos Autobots. Aí o Megatron fica ferido, aí o Starscream pega Megatron e todos os outros Decepticons feridos e joga no espaço para tomar o poder. Aí o que acontece?
o Unicron resgata esses que foram jogados no espaço e remolda todos eles, dando novos poderes e uma nova aparência. Aí tem Galvatron e Scourge. Ah, tá. Entendeu? Entendi. E aí eles são enviados para caçar a matriz da liderança que está com o Optimus. Porque a única coisa que pode destruir o Unicron no filme de 86 é a matriz da liderança. Ah, bacana. Porque eu gostava do Unicron. Eu gosto dessa ameaça do Unicron do jeito que tá aqui, né? Porque, se eu não me engano, um dos filmes anteriores ele tava na Lua, era isso? Me lembra aí, Janos. Fala. O Unicron, antes desse aqui, Sim. ele já tinha aparecido em outro filme, em outro canto, na Lua, na Terra, onde era que ele tava Não, escondido? ele apareceu naquele filme, O Último Cavaleiro, né? Acho que é O Último Cavaleiro, se eu não me engano. Mas ele E veio do aí, espaço? não. Nesse último filme do Michael Bay, eles usam um conceito de Unicron que foi usado na série Transformers Prime. O que é que acontece? O Unicron ele é vencido e aí o corpo dele, né, a composição dele, né, a essência dele, né, a carcaça dele fica vagando pelo espaço e a Terra é formada, o planeta Terra é formado a partir do corpo de Unicron. Ah, Por então, isso que pra quem nesse não último tinha filme de Michael dúvidas Bay, que é eles que é um revelam reboot, né? que Agora a é Terra é o fatal. Unicron. Pronto. Então é isso. Então, pra quem tinha Entendeu? dúvida que era reboot, E até porque aí eu vi uma lista parou, muito né? Porque a franquia do vergonhosa aí Michael de Bay um. parou ali. Eu vi uma lista Até muito o Nerds. vergonhosa de um site famoso dizendo assim: veja aqui a ordem para você assistir os filmes de Transformers para assistir esse novo. A ordem que eles colocaram foi a ordem de lançamento. Que Não, vergonha, né? de novo, Pelo não, amor de aí é Deus. aquela. Porque aí é aquela questão que, tipo assim, você realmente não precisa ver os filmes de Michael Bay para entender esse filme agora. Na verdade, se você vê e acreditar que esse filme é uma sequência daqueles, vai dar um nó na sua cabeça. No caso É. aquele, sequência desse, né? Pela ordem É, cronológica ali. exatamente, é. Se você imaginar que é tudo uma coisa só, vai dar um nó na sua cabeça. É como eu te expliquei aquele lance só do fato do Bumblebee e o Optimus terem se encontrado no final do filme do Bumblebee já anula qualquer ideia de vincular esse filme com os filmes de Michael Bay. Porque se você lembrar, no filme de 2007, que é o primeiro do Michael Bay, o Bumblebee chega primeiro na Terra como um batedor e depois que Optimus chega. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque no final do Mas, Bumblebee tá lá ele vira um Camaro e se encontra com um caminhão ali na ponte, né? Exatamente, ele já tá na Terra, ele vira o Bumblebee. Então, assim, por isso que eu digo, tem duas questões que eles poderiam ter abordado muito bem como sequência do filme do Bumblebee. Ou um filme focado em Bumblebee e Optimus, porque até nesse filme, pelo que eu entendi, Optimus ele não tem muita afinidade com os seres humanos, então seria uma boa explorar ou contar o que é que Optimus fez na Terra até encontrar Bumblebee. Tanto é Seria que o Bumblebee que teve experiência com o Mano e o Optimus fica falando o tempo todo, né? Ah, você que. Eu sei que você teve uma boa experiência, mas eles não são de confiança no geral, né? Exato. Que é a diferença gritante do Optimus, da ideia do Optimus lá do filme do Michael Bay, né? Isso. E uma coisa que eu gostei demais foi porque nesse filme Bumblebee se comunica com frases de filmes, né? Frases Sim. famosas de filmes. E Clichê. o Optimus Prime até fala pra ele, você tá proibido de ir naquele drive-in, porque você tá demais aí nas referências, né? Aí eu achei deixa eu só citar a parte dos humanos. Cara, eu acho que o problema, pelo menos o meu problema, não é ter núcleo humano no filme dos Transformers. Já tivemos, tanto no do Michael Bay, alguns personagens muito legais. Tivemos também no filme do Bumblebee, como o Luiz falou, a menina que é muito carismática, funcionou. Mas nesse realmente não funcionou. O garoto realmente, cara, ele não é carismático da forma como a menina foi. Ela podia realmente ser reaproveitada.
A gente tem aquela ligação, porque se a ideia é botar humanos pra gente poder ter uma ligação mais interação mesmo emocional, teve, né, a parte da família, teve o garoto com um problema de saúde, mas eu acho que todo o resto não teve uma conexão muito boa. Mas assim, não chegou a incomodar. Cara, realmente não chegou a incomodar. Mas é fraco. Falando da parte humana, assim, eu não tenho mais nada a O dizer. núcleo humano é fraco. Mas então, Cara, do momento que é fraco, se torna desnecessário, né? Vamos falar assim. A presença deles ou não fazia diferença nenhuma no final das contas. Tá? É muito tolo achar que toda a sapiência e poder de processamento deles não iriam ver que, durante toda a existência deles na Terra, toda a pesquisa que eles fizeram, toda a invenção da internet, por assim dizer, os caras não pegaram aquela referência daqueles símbolos bobos, gente. Por favor, né? Assim, É muito transformar de novo o espectador em burro, sabe? esse que é aquele problema, Denison, que de novo, aquela questão de mentalidade de executivo norte-americano. Vamos fazer um filme para quem nunca viu. Sempre é um problema quando, eu particularmente, né? Acho um problema quando o filme já é uma sequência e os caras continuam se preocupando naquela pessoa que vai ver o filme pela primeira vez. sim. Minha sessão, Entendeu? inclusive, estava lotada de crianças que, com certeza, se não foi a primeira vez que estavam vendo um filme de Transformers no cinema, pelo menos viu Bumblebee antes da pandemia, porque Bumblebee, se não me engano, é 2018, né? Mas eram Sim, crianças muito novas sim. e elas, pela a primeira vez que elas foram à loucura no filme, foi quando o Bumblebee ressuscitou e apareceu no avião. As crianças piraram, começaram a bater palma, começaram a gritar o bordão do Luva de Pedreiro, receba, e o Cristiano Ronaldo, sim. Era uma loucura no cinema. Vocês não têm noção o que foi quando o Bumblebee apareceu. Ou seja, Bumblebee, atualmente, já é mais Sim. carismático e conhecido pela criançada do que os outros Transformers, né? E Bumblebee, assim, Bumblebee parece que sempre depois desse foi. momento que o Bumblebee apareceu, as crianças acordaram no filme. Porque a partir daí, Uhum, tudo que acontecia era aplausos, era comemoração, era uma festa. Entendeu? Mas uhum. foi só no final. Durante o filme todo, tava todo mundo bem quieto até. É porque Bumblebee foi assim o personagem que mais cresceu na franquia durante a era do Michael Bay. Assim, ele foi crescendo, crescendo. A gente sempre sabe que Optimus sempre é o mais conhecido, o mais nostálgico para os fãs antigos, né? Mas Bumblebee sempre foi, né? Assim, principalmente a partir da, da franquia do Michael Bay, foi o personagem que rompeu a bolha, ou como costumo dizer, o gueto dos fãs. Tanto é que se você for E você ver, sabe quem que tiver aquela aqui a questão oportunidade de do ver Transformers Prime, o plot da ele morte é. dele não me enganou, tá? Porque eu lembro Ninguém de um mata. momento no trailer que tinha o Bumblebee junto do Cheetah lá, correndo, né? Ele de Uhum. carro e o Cheetah lá na forma dele de Sim, leopardo, Guepardo. pantera, guepardo. E eu sabia que em algum momento isso ia acontecer. Então pensei, não, então Uhum. ele não morreu. Vai voltar de algum Cara, jeito. é que nem aquela história do Chewbacca. Ninguém mata o cachorro. É a mesma coisa, ninguém mata o Bumblebee. Ninguém vai matar o Bumblebee. Se for assim, a Mas a menos que cena é bem fosse. legal, hein? Não, a menos Aquela que cena fosse é assim, uma maneira. coisa assim, tipo, matarem Bumblebee no final de um filme para deixar o gancho pro próximo é uma coisa. Mas se matam o Bumblebee no começo do filme, nem esquente que ele volta. É uma máxima. Assim. Tanto é que Transformers, na série animada, tem vários personagens que, geralmente, quando eles renovam a franquia, a gente já sabe. Fulano de tal vai morrer, porque quase toda a série esse mesmo personagem morre. Nunca é o Bumblebee. Nunca é o Bumblebee. Então, assim, nesse ponto do personagem, tanto é que tem uma série animada que Bumblebee é o protagonista. Ele é o líder Sim. dos Autobots. Foi o Em quê? Foi uma, numa que dividiram em uma série que eu não em estou lembrando Monkey agora qual é, Meets the mas tem no YouTube. Eye e Robots in Né? Que Disguise, é teve uma tipo a divisão. sequência porque teve Transformers Prime e teve essa série que ela é uma sequência direta e ao mesmo tempo não é, porque ela
ela aproveita algumas coisas do Transformers Prime, mas não vamos dizer, numa sequência 100% fiel, vamos dizer assim. Não é uma que tem uma menininha que acompanha ele? Essa daí é Não, o né? Transformers Animated. Ah, tá. Que o Animated é do começo dos anos 2000, se eu não me engano. Aí tem essa Transformers Prime, tanto é que Transformers Prime eles fizeram o quê? O Bumblebee não fala, como nos filmes do Michael Bay, e ele tem um humano, vamos dizer, o parceiro dele humano é um menino pequeno, que mexe com carro de controle remoto. Então, tipo assim, nas animações, geralmente, dependendo muito do foco de quais animações, para quem a animação é voltada, eles trabalham muito bem o núcleo humano. Por exemplo, Transformers Prime, cada Autobot, ele tem um parceiro humano. Eu gosto muito porque Transformers Prime ela é meio como uma série Gundam. Começa infantil, e aí vai dando aquela crescida, e vira aquela série que é feita para os fãs. Porque ela dá um foco geral nos robôs. E aí os humanos meio que vão se tornando cada vez mais coadjuvantes. Que é um problema que nos filmes eles não conseguem dosar. Eles sempre querem colocar o núcleo humano no mesmo patamar do núcleo dos Autobots. Esse é que é um problema sério. Pra mim, pelo menos, né? Quando eu vejo os filmes live action de Transformers. Tipo, os humanos têm que estar sempre lá no momento crítico. Eu acho que o Sempre tem que... problema é que eles querem vender brinquedo, né, gente? A série é para Não, vender brinquedo. Então, se não colocar assim, nesse roteiro, Transformers é como se eles nasceu perdessem para o vender brinquedo, público-alvo. Denison. Sim, eu Gente, sei, mas asco, né? o jeito como é colocado, assim, é como se eles nunca conseguissem se desvencilhar de fazer uma história madura de Transformers. Não vai, não esqueça. Não vai. Em cinema, Não vai existir. esqueça. Não Não vai, existe. não vai. O mais perto que você pode ver é como eu falei. Se você for ver Transformers Prime, ela dá uma guinada do final da primeira temporada para a segunda. Eles usam uma forma muito parecida com as séries Gundam. Entendeu? Mas em cinema, principalmente, esqueça. É muito difícil. Eu acho o seguinte, nesse filme, não sei se vocês na cabine aí viram dublado ou legendado. Tem um segundo problema, além dessa questão do arco das pessoas, dos humanos, né? Pra mim foi um problema na dublagem. Por quê? Eu vou lhe dizer. Eles convidaram dois, assim, Star Talents brasileiros para dublar, né? Dois famosos. Uma foi a Fernanda Paes Leme para dublar Arce, né? Que tem muita pouca fala no filme. Porém, o Mirage, que é quase ali o novo Bumblebee da história, né? Digamos assim, é dublado pelo Douglas Silva, né? Que chegou a fazer lá o Cidade de Deus, tal, e recentemente fez Big Brother. É um ator que já foi indicado ao Emmy, por exemplo, de melhor ator, né? É, na minha opinião, não gostei da dublagem dele como o Mirage, porque tinha momentos que eu não entendia direito o que ele estava falando, É bem entendeu? isso. As frases dele tava. Eu entendo que é o estilo do personagem que deu um personagem assim, meio malandro, né? Ele é um Eu personagem gostei. meio malandro. Mas tem um momento que ele falava muito rápido, eu não entendia direito as gírias que ele tava usando, eu achei muito estranho. Guilherme Briggs voltou como Optimus Prime e o Wendell Bezerra, que segundo o Janúncio dublava o Mirage no trailer, foi para a Van, né? Porque toda a dublagem foi pelo estúdio dele lá, foi pela Unidub. E ele foi o dublador da Van, né? Que Que é aparece lá o no Will período. Jack, que é o personagem que todo mundo odiou, né? Todo mundo que é fã, basicamente esse tipo. Até porque esse não é o Will Jack visualmente falando. Nem é o que aparece no Bumblebee, né? Porque o Will Jack aparece no filme do Bumblebee, naquela sequência de Cybertron, muito fiel ao que ele é no G1. Aí tu pensa, vai ter o Will Jack no filme dos Transformers novo. Todo mundo ficou animado. Quando viram o visual, ela caiu matando. O Will Jack é a Van, que é a Van nesse aqui, é isso? Que é a Kombi. Né? Certo, Que a o Will Kombi, Jack, isso. na série animada, ele é o
meio que o cientista. Ele é o criador dos Dinobots, pra você ter ideia, no desenho animado original, né? Entendi. Então, meio assim. E ele é um personagem muito bem quisto dos fãs. Quando chega, e aí o cara é transformado numa Kombi, e num visual que não tem nada a ver, mas assim, não tem nada a ver, o pessoal caiu matando. E para piorar, no filme, pelo que eu ouvi também das críticas do pessoal que é fã, ele praticamente é irrelevante pro filme todo. Deixa eu. Pode falar. Não, pode dizer, pode falar. Não, falando do Mirage, mencionou o Mirage, mencionou a questão da dublagem, assim, a gente pode entrar nessa questão. Não me incomodou, eu não lembro exatamente dessa cena, pode até ter tido, entendeu? Uma cena onde realmente o som ficou abafado, não sei se foi questão de mixagem e que você não entendeu o que ele quis dizer. Eu não lembro de uma cena assim. Eu lembro de muitas falas muito, muito engraçadas, um time cômico muito bom. Esse filme tem um time cômico muito bom. E, cara, eu fiquei ficcionado nele desde que ele apareceu pela primeira vez que ele se transformou no robô e começou a interagir com o rapaz. E eu falei, caraca, tipo, totalmente, sei lá, um robô com TDAH, um robô Mas assim, totalmente. Cara, falando o sobre essa questão Prime de dublagem. chegando totalmente daquele jeito do Prime, de líder, de seriedade. E ele tirando uma onda com o Prime que, cara, eu morria de rir o tempo inteiro. E a dublagem ajudou nessa questão, sabe? Eu acho que foi tudo muito fluido. Fluiu de uma maneira muito natural. E, caraca, ele zoava muito o Prime e ele tinha uns encaixes na fala dele realmente entre outros personagens conversando. Talvez nesse momento tu ficou meio perdido pra saber o que ele tava falando, porque quando tem dois personagens falando, ele tava em segundo plano soltando alguma piadinha. E eu consegui entender tudo ali e, cara, achava muito engraçado. Eu achei o humor desse filme, assim, bem legal, cara. E, assim, o Mirage me pegou de primeira, virei fã dele. E depois ia até perguntar pro Janúncio, ele pode esclarecer aqui pra gente e pros nossos ouvintes, como é o Mirage nas séries, como ele é, enfim, nos Transformers mesmo, na animação ou até nos quadrinhos. E se o filme, desde o Michael Bay até esse último, Alô? desconfigura muito Oi. o. Vocês estão me ouvindo? Vamos. Alguém tá falando aí. Era Eu queria Janus. saber se a personalidade deles nos live action muda muito pro que é no original. Oi. Então, Assim, consegui voltar. No caso do Mirage, no original ele é, que inclusive me disseram que ele faz essa transformação, ele é tipo um carro de Fórmula 1 no original, no G1. E ele é meio que um ninja, vamos dizer assim, porque ele é mais de espião, de criar holograma, ficar invisível. Por isso que o nome dele é Mirage, né? Então, assim, Eu tinha visto que aqui ele é um Porsche 964 Sim, em isso é uma homenagem ao renovação. Michael Bay. Isso é uma renovação dele. Porque você não vai ver um carro de Fórmula 1 andando na rua normalmente, né? Mas ele faz uma piada com relação à Fórmula 1. Ele se Faz. transforma em um momento. Né? Fizeram uma referência ao carro de Fórmula 1. Eu entendi o porquê que eles fizeram isso, mas assim, o que eu continuo não entendendo é porque, tipo, com o Mirage, ele meio que, aparentemente, né, ele foi criado para ser o Bumblebee desse filme. Entenda o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, o outro Autobot a se destacar com os fãs, eu não entendo a escolha da dublagem, sendo bem sincero. Porque assim, não é que o outro cara não saiba dublar. Pelo que o que vocês estão dizendo, ele dublou bem. Mas vamos pegar uma questão de marketing. No Brasil, quem vai atrair mais público para o cinema? O Wendel Bezerra com Mirage ou o cara do BBB? Quem vai popularizar mais o personagem? Vocês não acharam que não foi muito divulgado isso? Ou foi divulgado e eu comi Não mosca? foi. Então, não foi eu divulgado. acho melhor quando não é divulgado, cara. É uma parada meio. Não, que eu não vou no sabe qual é o problema, Felipe? Que no trailer, quem dubla o Mirage é o Wendel. Eu não cheguei a ver isso, cara. Depois tu manda no grupo aqui. Procura essa versão, manda no grupo aqui. Eu botei já.
Quando eu botou? reclamei disso, eu botei lá o trailer. Rapaz, Esse é que é o vamos ver. problema. O Wendell dublou o personagem no trailer e no filme é outra pessoa. Ficou parecendo um clickbait. Pelo menos pra mim. Sim. Ah, então Entendeu? faz sentido com o que você tá falando, realmente. Ali Entendeu? no trailer você tem uma coisa que você vai esperar que aconteça no filme. Sim. Claro, Porque assim, claro. eu até entendo quando fazem isso nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos tem muito o fã do ator. Não interessa o que aquele ator vai estar fazendo, o público vai atrás porque é fã do ator. No Brasil, eu não sei de onde eles tiram esses cálculos, onde um cara do BBB vai ajudar a vender ingresso. É, Entendeu? não, não. Eu, Mas eu não sei se eu foi essa. realmente não Mas entendo é o que onde eu tô eles te fazem essas falando. contas, onde eles têm esses dias, eles podem até ter, né? Mas assim, eu acho que em matéria de atrair público e popularizar o personagem, o Wendel Bezerra seria uma escolha muito melhor. Nesse ponto. Entendi. É. Não, mas, cara, eu acho. Então eu acho que eu tô sozinho nessa quando eu falo que gostei muito do Mirage. Eu achei ele incrível. Eu achei ele incrível. Tudo que ele faz, e aí no final do filme ali. Então, tem um problema no final ali do sacrifício dele, barra não sacrifício, e o que que Sim. acontece. Nossa. Ali eu não gostei Ali daquilo. foi uma caidaça. Pô. Mas Nossa! existe Tipo, eles isso fazem uma antes, assim, referência ao de G1, um sendo que Homem de faz do jeito errado, né? Ferro. Um Então Homem de agora o Ferro Janus vai some. responder pra gente se existe isso. Não, no G1, aquela armadura existe no original. Sendo que ela não é naquele conceito. Existe um dispositivo dos Autobots que é tipo um exoesqueleto para humanos. Que inclusive é assim que os humanos vão para Cybertron. Mas não é da maneira que é visto no filme. Entendeu? É um design bem porco, assim, eu achei bem porquinho. o Não, É já Design. porque não eles citou o tentaram. G1, mas eu acho que nas É muito animações do diferente. início dos anos 2000 ali, eu acho que o Armada, quando tem uma fase que eles vão pro espaço, eu acho que eles chegam a usar algo do tipo também, que eu Uhum. lembro, assim. Não, assim, o design muda, inclusive o design do G1 é bem tosquinho. Porque, inclusive, o design do G1, da armadura do G1, ela também pode se transformar com o humano. Ela pode virar um veículo também. Nossa. Entendeu? Eita. Não tipo o Transformer. Por isso que o design dela é bem toscão. Assim, é um negocinho que você entende como ela pode se transformar, que ela não. Vamos dizer, é como se o humano ficasse dentro de uma cápsula dentro dela. Entendeu? Aham. De qualquer Mas, forma, tá proibido falar mal do Mirage aqui, hein? É Não, isso. não, não, o Mirage é um eu entendo personagem muito assim, bom. beleza, já ter, ou seja, não é totalmente inventado. No filme eu não Sim. gostei tanto, tá? Não achei Não, tão. e aí é aquela coisa assim que fizeram isso, tipo, a essência do personagem tá naquela armadura, mas ele não morreu. É só pra dizer que se no próximo ele aparecer, aquela história tipo, vamos pegar um personagem, vamos promover esse personagem, mas vamos matá-lo sem matá-lo. Não, na cena pós-crédito, o Noah conserta um outro Hum. carro e o Mirage volta. Volta em outro carro. Mas entendeu o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, vamos promover esse personagem, mas vamos matá-lo sem matá-lo. Tipo, Sim. joga Oi, aquela impressão de que ele vai morrer e aí gente, dá não licença, morreu. minha família tá chamando aqui, só um instante. Uhum. É Entendeu? verdade. Também se matasse ele ali, ia ser nada a Tipo, não ver. mataram o Mas, Will Jack, por exemplo. Não mas mataram a o. Kombi, né? Não, não Mas eu vou. só mataram a águia e só. Foi a única que morreu. Sim. Que era a personagem que todo mundo queria que não morresse. Porque é Razor em Transformers Prime. Inclusive, tanto em Transformers Prime como naquela série animada da Netflix, é uma personagem muito importante. Inclusive, assim, eu acho que assim, eles queimaram um cartucho muito bom com os Beast Wars. Eles ficaram muito bem feitos, mas eu acho que meio que eles deram um tiro fora do momento. Qual o Vou nome falar dele, isso. Janus? É Rhinox, Optimus Primal, Rhinox Razor, Optimus Primal, que mais? Razor e o Cheetor. Cheetor. É a Cara, primeira vez que eles são colocados junto de outros, assim. Não, assim, desde Beast Wars, que é a série original deles, eles sempre se encontram com os Autobots. Sendo que é o seguinte,
Eles são de um futuro de Cybertron, e por algum motivo eles caem num, né, assim, como sempre, né, tem alguma batalha, alguma coisa, e eles caem na Terra, sendo que antes dos Transformers originais chegarem na Terra, entendeu? Ah, eu não Tipo assim, sabia disso. isso é no desenho animado original dos Beast Wars. Tanto é que tem um momento em que eles encontram a nave dos Autobots com os Autobots desativados. Entendeu? Isso antes do G1. Se a gente pegar assim, a linha cronológica da série clássica, tanto dos Beast Wars como dos Transformers. Quando teve essa nova série da Netflix, eles meio que dão uma outra roupagem. Não é assim, eles não estão aparentemente não estão há tanto tempo na Terra, mas também tem aquela coisa que tem uma viagem no tempo e tudo mais, né? E nesse aqui eles vêm de um outro planeta que até onde eu vi, não sei se, como eu não vi o filme, não posso dizer com certeza, mas aparentemente não é um planeta tecnológico como o Cybertron. Não Né? tanto, mas dá pra ver que tem, assim, tem uns metais ali na estrutura da floresta, por exemplo. Sim. Então, assim, tem que. Não fique. Porque o visual deles como animais só é adotado quando eles chegam na Terra. Entendeu? Não, Na aqui não. série Aqui ele já original. vem do planeta e eles Exatamente. falam que o nome do Optimus Primal já é em homenagem ao Optimus Prime. Entendeu? Tipo assim, de novo, aquela mesma história. O Megatron de Beast Wars, que o vilão também se chama Megatron. Ele adota o nome do Megatron em homenagem a Megatron. Porque Ah, ele eu não veio do sabia disso. Eu futuro. pensava que. É que É. assim, eu assisti Beast Wars quando era criança. Eu Uhum. pensava que, tipo, era uma nova versão deles, mas eram os mesmos personagens. Tipo, em algum Não, momento não, no não. futuro, eles virariam os personagens que a gente conhece. Mas não. Não, não, não. Entendi. Entendi. Entendeu? Então, tanto o Optimus Primus como o Megatron adotam esses nomes em homenagem a Optimus e Megatron, respectivamente. Aí, quando você tem essa abordagem nova no cinema, fica assim, beleza. Aí vão ter. Será que eles vão ter que contar uma origem para os Beast Beast Wars? Wars. E aí, porque, por exemplo, uma coisa que eu percebi, claro, pode ser só um easter egg, mas no Scourge, no meio das insígnias, tem uma insígnia dos Predacons, que são os inimigos dos Maximals, né? Porque lá em Beast Wars são Maximals e Predacons, os nomes das Então, facções. na Era da Extinção, é eles que aparecem? Não. Ali são Quem os são aqueles dinossauros? Dinobots. Ali são os Ah, Dinobots, mas ali também tem uma origem completamente modificada. É, Em eles colocaram o relação. Scourge como se fosse o Grievous dos Transformers, entendeu? Assim, ele Isso. caça, pega o símbolo lá e bota no ombro dele e tal. E a desculpa é que o Unicron tá se alimentando dos planetas, né? Só que ele precisa viajar entre galáxias. E para fazer É, isso ele precisa daquela chave, que é é. o item a ser procurado nessa história, Entre né? ele não é galáxias ou entre tão. universos. Porque Ele também não é tem tão. uma das origens do Unicron. É que ele veio de um outro universo, onde ele consumiu tudo, e aí veio para o nosso universo. Entendeu? É, Assim, tem. ele, se você vê bem, ele não é tão esculachado quanto o Starscream, né, pelo Megatron, mas ele também toma uns esporros sinistros do Unicron. É, irmão, a batata dele tá assando também. E É, e aí se eu por não isso. me engano, deu a entender também que o Scrooge um débito de servir o Unicron, entendeu? Ele diz assim, eu tenho que servir ele porque eu estou em dívida. Uhum. Eu acho que é a Div- dívida de poupar a vida dele, porque não teve uma batalha Tipo, que. assim, Ó, nesse vocês têm que ser ponto meus eu acho que servos, tá meio que ligado? foi Vocês vão meio. ser Joga pra transformados em. cima. Vamos jogar pra cima e uma hora, se a gente quiser, a gente explica. mas todos morreram. Todos os É, subordinados de Unicron morreram, ele não veio pra Terra e tal. tem uma E coisa. naquela cena da batalha final lá, as crianças na minha sala foram a loucura também.
E eu Ó, gostei, mas- tá? Inclusive, eu acho um ponto forte, fortíssimo. Eu já estou de saco cheio dos Transformers na cidade, porque pra mim, visualmente, fica parecendo tudo a mesma coisa, entendeu? Cidade cinza, muito prédio, muito metal, outros carros. Pra mim, vira mais do mesmo. Quando eles estão na floresta do Peru, aqui, ou no descampado, eu acho tão bonito os Transformers no verde, sabe? É Lutando bonito ali. mesmo. É, Dá pra da você entender outra, legal. dá pra entender legal e fica muito bonito. E parece que tem uma maior liberdade pra animação, o que é que eles vão fazer e tal. É, Eles até fazem mas, uma cena aqui, tipo Vingadores, né? Todos eles em cima da montanha. E o Sim. Optimus dando a ordem, vamos lá, roll mas out. Tal. apesar, mas ô Luiz, apesar que eu não sei vocês, mas eu já vou entrar nessa questão das cenas de ação. Eu achei pouco inspiradoras. Eu também ouvi gente falando isso, assim, que são cenas ok. Tipo, bateu bingo. Só ok. Isso aí. Faltou um pouco de empenho ali, faltou um pouco de criatividade, que são coisas que vinham até dos filmes do Michael Bay. Isso aí não tem como reclamar do cara. Eu acho que faltou, cara. Não tem cena memorável de ação. Assim, as cenas, vamos pegar até um exemplo para essas. Bumblebee mesmo, as cenas de ação de Bumblebee, das lutas de Bumblebee são muito boas. Assim, É, são eu acho que o melhores. Eu mais acho melhor. legal. Acho que o mais legal nesse filme é aquela questão assim das transformações. Os animais, por exemplo, eles só vão se transformar lá no final e não tem muita necessidade também, né? Eles se transformam, não Então, muda nada. isso vem junto com o que o Janúncio falou, de queimar cartucho. O que eu acho que aconteceu? Os Beast Wars, eles são coadjuvantes de luxo. São coadjuvantes Sim. de luxo. Eles aparecem já para metade pro final do Se não filme. tiver o filme deles, não tem sentido. Perfeito. Eu não sei por que demorou tanto para incluir eles no filme, mas eles aparecem lá para metade do filme. É. Eles Muito, são muito. considerados, tipo, entidades divinas pelo público dali, tanto é que o desfile que Peruano, né? está se Eles realizando protegem ali o vilarejo também, né? protege o vilarejo, mas não só isso. O desfile que está sendo realizado na cidade tem, não sei se você viu, tem imagens deles. Tem Não estátuas reparei deles. isso, não. Tem, por exemplo, o que eu notei mesmo foi da Pantera Cheetah lá. Essa Uhum. chita. Mas, então, é isso. Tem uma Eles estão estátua, ali. tipo. Sabe quando você tem desfile religioso que tem um andor com um santo em cima? Sim, sim. Sim. Pronto, aqui naquele desfile, cada um deles tinha uma estátua em cima, como se fosse um Uma santo. representação. Isso, Se entendeu? eles Isso eu mereciam o achei filme deles. legal. Isso eu achei É, é. legal. Mas eles merecem o filme deles, cara, porque Aham. não faz sentido queimar o cartucho desse jeito. E, Tem tem, potencial, são vocês carismáticos. perceberam um detalhe que eu percebi depois? Que, tipo, não tem nada a ver aqueles animais aparecendo na América do Sul. Sim, Claro, é. claro. Porque são todos Nenhum animais deles. africanos. Pois é, concordo inteiramente. Foi a primeira coisa que eu notei. Falei, um rinoceronte na selva praticamente amazônica. Mas é por isso que eles são tratados como divindades. Entendeu? É, Sim, não, mas diga assim, entende como, por exemplo, por que que esses seres adotam formas, já vêm para cá com formas de animais africanos, aí vem e cai na América do Sul, assim, falta alguns pontos para linkar, para responder, entendeu? Mesmo para quem é fã da série clássica, tipo, para quem é fã, quem viu as séries Dinobots, essas coisas todas, meio que fica assim, por que fizeram isso? Não tem sentido. Não, eu entendo, mas é justamente como eu disse, são tratados como divindades, né? Então, tanto é que tem até um momento que, quando eles se encontram, eles perguntam, ué, mas foram vocês que fizeram as linhas de Nazca e construíram tudo aqui? Não, não, isso aí foram os humanos. A gente não interviu. Só o que eles fizeram foi proteger o vilarejo e provavelmente aquela galera da cidade são descendentes da galera que não quis sair do vilarejo, né? Sim. Mas eles não interviram na tecnologia, por exemplo. Né? Eles estão só. Uhum. Diferente do que os Decepticons fizeram em Bumblebee, que criaram a internet. Aqui não, Sim. aqui eles estavam lá só para proteger mesmo e pronto. Uhum. Mas é. é justamente isso, são tratados como divindades, entendeu? Não, não são animais apenas. E aí a participaçãozinha também ali naquela batalha final rápida ali, não achei que foi suficiente, cara. Eles precisam de mais, precisam de mais.
Os Beast Wars precisam de um filme só deles. Eu acho que seria muito, muito, muito legal. Mas será que ia dar público? Tem isso, Uma não coisa- sei. Você tá considerando daria, então que eles daria. perderam protagonismo ao Sim. ter os outros ao lado, entendeu? Tanto é que o De novo. Rhino, se eu não me engano, nem ele, nem o Cheetah, eles não têm uma linha de Cheetah. diálogo depois que aparece do Cheetah. Exatamente. E eu lembro Cheetah. que no desenho do Beast Wars, né, que eu assistia com aquele 3D horroroso, eu me amarrava no Cheetah. Era muito, Cheetor. muito carismático. Cheetor, o que é o nome dele? Cheetor. Cheetor. Porra, muito, muito Tanto mais. Eu é acho que ele o era meu Cheetor, favorito, eu ele acho. é o Bumblebee dos Beast Wars. Ele era meu Isso, favorito, pô. isso. Não tem linha de diálogo nem dele, nem o Rhinox, pô. Só tem a Ele só Razor, fala que é muito desculpa pro outro lá depois que ele sai de cima, que todo mundo se entende depois do primeiro encontro lá. Uhum. É só que ele Assim, fala, desculpa ter pulado de cima de você, algo assim. Ter te atacado, É. algo assim. De novo, eu acho que se tivesse sido um foco mais intimista, como foi Bumblebee, e no final eles descobrissem a existência dos Beast Wars, ia dar um impacto e levantar a bola desses personagens muito mais. Porque assim, há muito tempo existe fanarts, desde 2007 já circulava fanarts de Beast Wars para live action. Então meio que aparentemente fizeram isso aí pra, tipo, aquele... Vamos fazer um fanservice de luxo? Pode dizer, aquilo que todo mundo já esperava há muito tempo de ver. Vamos colocar aqui? Como assim? Repete, por favor, Luiz. Cortou. Como assim? Não entendi. De luxo? Porque vamos dizer assim, todo mundo, todos os fãs, já especulavam há muito tempo a possibilidade de ter um live action com os Beast Wars, entendeu? E aí a Paramount, ou a Hasbro, não sei quem deu a palavra final, decidiu colocar eles no próximo filme. De novo, deu um salto no escopo de Bumblebee para a escala que eu estou dizendo, para esse novo filme. E aí joga os Maximals assim. E você se pergunta, por que eles entraram nesse ângulo? Por que jogaram eles em cima da pizza? Porque agora eles destruíram a chave. Aí nem tem como os Autobots nem os Maximals voltarem para suas terras. Então, ou seja, por enquanto não acharem outra alternativa, estão presos na Terra. E agora inventaram também, quer dizer, não inventaram assim, mas resolveram fazer o crossover futuro com G.I. Joe, que pra mim não sei de onde veio aquilo. Vamos botar aqui o cara que era do House of Cards pra chamar ele pra iniciativa G.I. Joe aqui. E, cara, não sei de onde veio. Provavelmente já deve ter havido um crossover, porque é tudo da mesma. Muitos. É tudo da Hasbro, não é? É tudo errado. É tanto. Vejam pelo lado positivo. É a oportunidade deles terem humanos de forma mais interessante no filme. Deveria ser assim desde o começo. Mas aí tem uma outra questão aí que eu percebi. Depende dos atores, na verdade, né? Esses novos G.I. Joe, porque não vai ser o G.I. Joe que a gente conhece. Porque vai ter que ser, é o terceiro remake da o reboot no live action, né? Os americanos não cansam de tentar fazer uma franquia que já morre ser jogada eternamente por décadas, gente. Ai, mas não é a terceira vez que eles vão tentar fazer? Não. Olha os americanos. Nesse o ponto, problema sim. de G.I. Joe, o problema de G.I. Joe é que eles nunca conseguiram fazer G.I. Joe como G.I. Joe realmente é. Tipo, o primeiro não ajuda, o segundo, que tem uma estética mais parecida com o desenho animado, assim, aquela coisa mais de comandos em ação, aquela coisa que comandos em ação é fantasia militar, vamos dizer assim, né? Sim, fantasia militar, concordo. Então, assim, o segundo é o que mais se aproxima da estética da animação clássica, mas o roteiro não ajuda. Entendeu? Tipo assim, eles tentam colocar G.I. Joe numa escala que os G.I. Joe vão ser... Então a gente vai ter que transformar os cobras nos grandes vilões. Não que eles não possam. Inclusive tem uma série muito boa que está no YouTube, inclusive, que é G.I. Joe Resolution, que é um anime, que é muito bom, vale a pena ver, que seria perfeito para uma animação de cinema, porque assim, o esquema do G.I. Joe, do jeito que eles fizeram nos dois filmes,
não colabora com a ideia que os fãs têm do G.I. Joe. Então, assim, eles vão tentar usar o sucesso de Transformers para levantar o G.I. Joe. Porque o G.I. Joe, com o tempo, ele, como o Denison fala, ele é totalmente pró-americano. Como você vai criar uma ideia para o cinema hoje que é global, aonde os americanos, a gente não está mais nos anos 80, né? Porque se fosse para fazer de novo aqueles filmes de brucutu, onde os Estados Unidos salvam o mundo o tempo todo, então era para ter sido feito nos anos 80. Hoje em dia, esse conceito de G.I. Joe ser os americanos salvando todo mundo não cola mais. E isso é um problema para vender G.I. Joe hoje. Eu não tenho problema com os Estados Unidos salvando, viu, Janúncio? O problema não é os Estados Unidos salvar o mundo, porque os Estados Unidos é uma potência militar, é uma potência tecnológica, é uma potência econômica. Não é estranho que eles tomem a rédea de muitas iniciativas. Mas o meu problema é como eles salvam o mundo, qual que é o viés por trás disso, qual que é a resolução por trás disso. Mas para cinema, qual é o problema, Denison? Você consegue vender isso na Rússia? Na Europa Oriental? Mas aí é simples. Faz uma equipe multidisciplinar, multicultural. Gente, coloca o ninja do Japão, coloca o xamã dos Estados Unidos. Mas aí, entendeu? Porque eles não encontram... porque eu tô achando que eles estão indo... o G.I. Joe aqui vai ser algo paramilitar independente dos Estados Unidos. É possível isso, então? Claro. Sim, tem que ser. Sim. Aí eles ainda não encontraram a fórmula para isso. O problema é sempre aquele negócio. São personagens americanos lutando pela América, pelo modo de vida americano. Uau. Se eles fossem um pouco mais vingadores, talvez, como uma equipe mundial que se reúne sobre a bandeira americana, porque a bandeira americana é o que está financiando isso, é mais palatável. Mas até para você ver, até Vingadores, eles tiveram uma sacada que em um momento o governo americano é contra os Vingadores. Sim. Isso ajuda a vender. Porque por mais que a gente tente entender, e a gente entende isso, o sentimento anti-norte-americano ainda é muito forte. Ainda o mais sentimento não para. E cresce, entendeu? Na verdade, né? E cresce, na verdade. Então, assim, o cinema, historicamente, sempre foi um meio de propaganda não só militar americano, mas de costumes e tudo mais. E isso está começando a mudar, economicamente e muitas outras coisas. Eu até lembro que fizeram inclusive eu lembro que fizeram uma entrevista com um cara que é um ator americano que trabalha ou na China ou na Rússia, e ele sempre é o vilão e a galera criticando eles. Bicho, vocês cansaram de colocar asiático, russo como vilão nos filmes de vocês. É muito natural que para eles nós somos os vilões. Os chineses não gostam de criar nem os próprios vilões, imagina, né? Porque os próprios vilões são o governo, aí você não pode ter o governo como vilão. Entendeu? Né? Então, assim, meio que trabalhar G.I. Joe hoje como uma força militar é muito espinhoso para roteirista, para produtor, para um monte de coisa. Porque hoje o resto do mundo não consome cinema norte-americano como consumia antigamente. Então, isso é um problema para eles. E aí eles estão tentando, e aí tem um risco, porque ou Transformers levanta G.I. Joe, ou G.I. Joe afunda Transformers. Rapaz... Alguém viu o spin-off do Snake Eye? Não. Eu não vi, mas a repercussão foi péssima. Pô, não é possível. O cara já... Eles conseguiram errar com o G.I. Joe mais famoso de todos e que não tem origem americana. Por isso que eu tô perguntando se essa é a terceira tentativa de reboot, porque pra mim esse aí era um reboot, não? Esse do Snake Eyes? Eles tentaram fazer com o Snake Eyes o mesmo que fizeram com o Bumblebee, um reboot partindo de uma história isolada. Sendo que Snake Eyes não deu certo. A única coisa que Snake deu certo foi uma música do Mumford & Sons. Do Mumford & Sons. Eu ainda nem vi esse filme, pra você ter ideia. Eu ainda não vi esse filme. Só pra você ter ideia como ele me apelou. E olha que eu sou um dos fãs de Snake Eyes. Eu tenho um boneco dele até hoje.
do primeiro lançado no Brasil. Sendo que aí tem esse problema. Eu acho que, eu não sei se vocês estão sabendo, mas a Hasbro está para lançar uma nova animação de Transformers para o cinema. Em breve. Não Chamada sabia. Transformers One. Tomara que para a Hasbro Transformers One seja o que o Aranhaverso está sendo para a Sony. Peraí, em quanto Esse filme vai vir com Game Pass. É isso que eu ia perguntar. Quanto tempo faz que Transformers não vem pro cinema em animação? Muito tempo. 86, meu amigo. Faz as contas aí. Nossa. É isso que você ia Quando perguntar, mataram não o entendeu Optimus nada que eu Prime? falei, pô. Quando vai mataram ter o Optimus todo Prime? um monte. Fala, Nossa. Denis. 86 não foi quando mataram o Optimus Prime? Não foi no primeiro filme? Shihanusor caiu aí. Opa. O de 86, já não era o que mataram o Optimus? Denis, você tá perguntando. Mataram o Optimus, exatamente. Ele péssima morre e ideia. ressuscita, né? Não, porque assim, ele morre. Porque aquela. Assim, foi pra época, foi uma decisão muito corajosa. Sendo que aí é o seguinte, ele na segunda. Na G2, né, que é a fase que vem depois do filme, ele ressuscita. Aquele velho problema de Dragon Ball. Cria um personagem muito carismático, não conseguem criar outros personagens para ocupar o vácuo e aí trazem de novo o cara. Eu acho que essa bilheteria desse filme vai definir muita coisa. Tudo bem que, como eu disse no começo do podcast, deixa eu só citar quem está em cartaz e quem vai estar em cartaz junto, né? Agora, disputando com as crianças, digamos assim, tem a Pequena Sereia e o Aranhaverso. Disputando os mais velhos, a gente vai ter Velozes e Furiosos. E o meio termo a gente vai ter na semana que vem Flash, que a gente vai gravar podcast também, né? The Mas, Flash. Luiz, mas presta atenção. Daqui a 2 semanas tem Elementos. Não, mas o Velozes e Furiosos está na 4ª semana. As Pequenas Sereias já está na 3ª semana. O Aranhaverso está na 2ª semana. Como é a primeira semana do Transformers, ele teve uma abertura da primeira semana muito boa, cara. 60 milhões a abertura dele. Ele tá no topo. Transformers, assim, vamos pegar. Transformers, ele tá ok. Inclusive, hoje eu vi um vídeo sobre o balanço financeiro. Ele tá indo bem. Ele já passou de 100 milhões no mundo todo. E nos Estados Unidos, no final da semana de estreia, foram 60 milhões. Não é ruim. Por exemplo, Indiana Jones, que foi muito bem cotado em Cannes, que foi onde ele estreou, não tá com expectativa de estreia boa nos Estados Unidos. Elementos tá para faturar menos que Lightyear, a perspectiva. Rapaz, vai ser um flop, hein? Estão falando que vai ser um flop. Estão dizendo que Elementos pode ser o segundo flop da Pixar, depois de Lightyear, né? E talvez até supere no prejuízo. Mas assim, de todo jeito, o que eu estava comentando com o Luiz é assim, cinema é caro no mundo todo. Sim. Então, vamos lá. E como nos Estados Unidos, o hábito do aluguel do filme digital é bem comum, então tem aquele lance. Muita gente pode ter juntado, separado, para ver 2 filmes nessa temporada de férias por lá. O que é bom e o que é ruim, porque, como você falou aí, olha a sequência de filmes bons, que tá assim, filmes bons que eu digo assim, em parte de mídia, né? Que estão saindo um atrás do outro. Aí depois a gente vai ter ainda Oppenheimer, Barbie, então quer dizer, vai vir um monte, Indiana Jones, e aí é um monte de filme que a galera lá na hora de comprar, no máximo vão ver 3 filmes desses. Imagina aí na hora de escolha. Né? Então, assim, até aquele lance de streamer, né, de lançar simultaneamente, tal, impactou, modificou muito o hábito da galera, né, que não estava indo ver em cinema para deixar para ver em streamer, né? E meio que agora tem isso, né? O ingresso está caro. Inclusive os Estados Unidos estão até fazendo aquele esquema de lugar mais caro, você alugar o lugar antes, essas coisas. Sim, cinema tá complicado no mundo todo.
né? Então, assim, esse problema daí de público, tem muito aquele negócio da fanbase, que é aquela galera que vai de todo jeito ver aquele filme, e tem aquela galera que é ocasional, que pode ver esse filme como pode ver qualquer um desses outros, né? Então, Pois assim, é. Transformers, por enquanto, tá indo bem. Quando esses outros filmes vão estrear, a arrecadação dele vai cair. Vamos ver o quanto cai, né? Se ele consegue fechar numa boa, o que é importante é ele não dar prejuízo. Isso Os aí. planos de sequência, ele não dá prejuízo. Esse filme Como de que 80... Esse filme de 86 tem algum streaming, ô Janus? se eu não me engano, tem no YouTube Completo? Ah, legal. completo. Se você botar lá Transformers o filme animação, Transformers o filme 1986, deve achar. Eu lembro que a última vez que eu vi foi desse jeito. Não sei se derrubaram ou não, mas enfim. Eu vou mostrar pra vocês o que chegou. Beleza. Eu tô vendo Show de bola. aqui que não está em nenhum streaming do Brasil, então essa solução de Janus é boa. Transformers The Movie, né? Transformers o filme. Ou só se encontra em português, né? Bota Transformers 1986 filme. Pra ver o que você encontra. Isso. Mas assim, Então, tipo, a franquia Transformers, meio que, assim, ela tem muito isso, porque ela tem toda essa questão dos fãs e tudo mais, e como o Denison bem fala, né, assim, Transformers nasceu para vender brinquedo, nasceu literalmente para vender brinquedo, e continua muito, muito, muito atrelado a isso. Então, assim, eu gostaria muito que a sequência de Bobby tivesse sido um filme que todo mundo quer ver, que é um filme em Cybertron, até porque, claro, tem toda a questão do custo da animação e tudo mais, mas é um filme, por exemplo, você não tem restrição de violência, que só tem robô, então você não tem esse problema, entendeu? É só os robôs não atacarem a população. Até aí tudo bem. Não, se fosse tudo em Cybertron, fosse a guerra de Cybertron, como a gente tinha o game, né, o Alpha Cybertron, aquela coisa toda, tipo assim, um prequel do filme do Bumblebee. A gente vê todo o desenrolar daquela guerra e terminasse aonde começa o Bumblebee, entendeu? Fosse isso, acho que esse seria o filme que todo fã queria ver. Mas como eles não vão fazer esse filme, né? Tanto Eles não multiverso querem. aí, gente, fazem uma versão que realmente os fãs queiram ver, sabe? Porque se os fãs se forem agradados, significa que todos os outros serão, gente. Tá aí Mario para comprovar isso. Mais do que nunca, toda a história do cinema é isso. Se você tem uma franquia que você aproveita, então se a franquia agradar o público-alvo vai trazer o resto do público. Por quê? Por que está se fazendo um filme de uma franquia? Porque ela fez sucesso. Por que ela fez sucesso? Pelo conteúdo que ela apresentou. Então, para que Mas aí, você vai alterar o que dá certo? isso é a cabeça do executivo. Esse é que é o problema deles. Os executivos não pensam como a gente, para o bem e para o mal. Então, assim, tipo. Para o bem quando? Me dá um exemplo agora. Vou dar um exemplo. Sonic. Por favor. Tá, o que tem? Sonic. Que tem? Entendeu? Sonic. Ia dando errado, ouviram os fãs e mudaram a Era arte. errado, gente. Aquilo foi uma campanha de marketing muito bem feita, gente. Vocês Não, acham acho que os caras difícil. tinham? Vocês acham que os caras Eu tinham estou em dando um 4 exemplo que a meses? gente tem. Não estou dizendo Em um 4 evento que a gente meses, imagina que seja. Vocês Ou que acham a que em gente 4 meses os acha, caras acredita que possa ser. reproduzir O que ficou lá para a história é o que está lá. Não. Se foi marketing ou não, aí eu não tenho as informações. Mas vamos lá, independente disso. Vamos pegar um outro filme aqui que foi feito 100% focado na fanbase. Por favor. Que foi aquele do Warcraft. Flopou no primeiro filme. Eu não assisti, então, como eu também não joguei, não posso dizer. Então aí tem aquele lance. Fanbase por fanbase não movimenta a engrenagem do cinema. Isso não existe. Assim, porque agora os estúdios... Assim, se a galera tivesse pensando, não, vamos fazer um filme para que esse filme se sustente, não dê prejuízo e tal. A galera está cada vez mais gastando em filme e cada vez mais querendo ganhar bilhão. Eu não sei que métrica é essa que a galera agora só quer fazer filme para faturar bilhão. E aí, do mesmo jeito que eles criam muita coisa, eles cancelam muita coisa.
Não tem mais aquela ideia de vamos fazer. Não é como fórmula de filme de terror. Qual é o conceito dos filmes bons de terror? Eles são baratos e faturam muito. Por quê? Porque são baratos e são pequenos. Quando o terror, a galera quer gastar muito para um filme de terror, geralmente flopa. Ou então vira galhofa. Show. Né? Eu acho que esse filme agora é um ponto de virada para franquia, né? Ou ele vai, eu não acho que vai explodir de sucesso, tá? Mas ou ele vai a partir de agora ser algo mais, como é que eu posso dizer, mediano no faturamento e vai gerar o interesse de fazer a continuação com o G.I. Joe, né? Esse crossover, e só Deus sabe se vai ter mais coisa nesse crossover, né? Que eu já vi o meme aí, que é muito bom, o meme que é o crossover de Velozes e Furiosos, Transformers, Velozes e Furiosos. Super-Homem, um monte de coisa. O que dá pra botar no crossover eles botam, né? Que é um meme muito bom. Ou a franquia vai entrar agora em um novo hiato e vão tentar agora um novo reboot daqui a algum tempo, não sei, né? Depende tudo desse filme. Pra mim é o ponto Você acha que chave. esse filme é o ponto-chave pra transformar Porque o caminho? originalmente o plano da Isso, Hasbro exatamente. Muito bom. era lançar o filme de todas as suas franquias. Então assim, eu fico muito surpreso quando eles decidem fazer um crossover com G.I. Joe e não fazer um crossover com Mask, por exemplo. O que é Que é uma Messi? outra Mask é uma outra linha de brinquedos, sendo que Mask é a seguinte: são humanos que criam carros que viram outros veículos. Por exemplo, uma moto que pode voar porque ela se transforma meio que num helicóptero, entendeu? E a Mas aí galera não tudo seria usa. como é que eu posso dizer, um choque de interesse? Não, é justamente por isso que eu estou dizendo. É uma série que ela é muito mais próxima e mais fácil de encaixar com o universo dos Transformers do que G.I. Joe, entendeu? São roteiros que conversam. Você Mas se consegue. tiver Transformers e Peppa Pig, que também é da Hasbro. Tô brincando. Não, mas aí assim, o Também é plano da da Hasbro Hasbro. era. Aí vai ser o Hasbro Verso, né? Não, é porque Hasbro a Verso. Hasbro queria trabalhar com Transformers, Power G.I. Rangers. Joe. Qual é o outro que ela Power tem? Não, Rangers, o dos Power brinquedos Rangers. clássicos. Né, que é os Visionários, que é uma fantasia medieval, com Senhor Cabeça de tecnologia, Batata. que é muito boa, essa animação. Recomendo procurar depois. Visionários, os Guerreiros da Luz Mágica. Action Man. Ah, Na Lembra época de bom. Action Man? não tava nesse bolo, Lembro. não. Não, eu abri aqui o site da Hasbro Brasil. Vamos ver o que tem aqui de franquias que podem fazer crossover com Transformers. Vamos lá. Ô, meu querido, vê pra gente Não vá pela então. não vem pela do Nerf? Brasil, não. Não? Não. Esse, Hasbro. inclusive, tá lá no vídeo que eu botei no grupo, tinha lá o cara explicando ele dizendo direitinho qual é esse plano da Hasbro pro cinema. Então, são séries animadas dos anos 80, My Little Pony. entendeu? Não, mas quer dizer assim, da mesma linha infanto-juvenil masculina Deixa eu que sonhar. Transformers. Não. Não, mas vamos lá. Aí, Vou citar só algumas aqui. Nerf. Legal, marca legal. Como o Felipe Marca disse, legal. cabeça de batata, Potato Head. Beyblade já abriu o mar vermelho. Moisés usou uma Beyblade pra abrir o mar vermelho. Verdade, verdade. Bíblico. Transformers, My Little Pony, Monopoly, Marvel. Aí, Star Wars, olha só. Junta Marvel, Star Wars, tudo isso aí dá certo. inclusive, tem um crossover, saiu um crossover nos quadrinhos, inclusive depois também saiu uma linha de brinquedos, que era um crossover de todas essas linhas que a Hasbro queria fazer filmes. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que era Mas realmente, Dungeons and Dragons é da Hasbro, não é? Dungeons and Dragons é. Mas eu mas abri aí não aqui dá o site, eu abri o site americano, realmente tem mais coisa aqui. Tem o Power Rangers, tem o G.I. Joe, né? Mas eu não tô vendo Dungeons and Dragons, mas Dungeons and Dragons é porque aqui é a linha de brinquedos da Hasbro, né? Mas assim, como empresa maior, tem Dungeons and Dragons no meio também. Uhum. Aqui, tá aqui, ó. Dungeons and Dragons é porque tem uma arma de Nerf de Dungeons and Dragons, mas tá aqui. Uhum.
Deixa eu ver se eu Aqui encontro também. aqui o crossover que teve nos quadrinhos. Não, Aí mas eu o que eu tô falo aí dizendo tu assim, pesquisa. o legal é isso. O G.I. Joe vai suprir essa falta de um interesse maior na ala dos humanos. Entendeu? Aí encontrei aqui a imagem. Vou mandar pra Agora vocês tudo depois. depende de como vão explorar esse filme, né? O Inclusive roteiro aquele e outro tal. personagem que era pra ter filme, aquele Ron, que era um brinquedo da Hasbro, que a Marvel fez a linha de quadrinhos. Inclusive ele tá faltando os quadrinhos dele pra, pra Marvel, né? Vai voltar os quadrinhos dele. É Ron, o Cavaleiro do Espaço, Hum. que é um personagem bem legal dos anos 80. Eu lia muitos quadrinhos dele, o gibi dele era muito bom. Mas a Eu pergunta encontrei a que imagem Caramba, fica aqui, é, eu mando Beyblade aqui aí. pra vocês no grupo do se não WhatsApp. fosse pela cabine de imprensa, vocês, assim, se sentiriam na disposição de ir ver o filme nos cinemas pelo trailer ou pela propaganda, alguma coisa assim? Um pouco difícil, porque desde aquela época do Cavaleiro lá, não sei do que, eu achei que a Cavaleiro. série estava cansando, sabe? Não saía daquele roteirozinho não muito agradável. Não vou falar desagradável, porque desagradável não é, essa não era muito agradável. Então eu fiquei desencorajado de continuar assistindo Transformers. Felipe, Qual foi a pergunta? Desculpa. se não fosse pela cabine, você se sentiria, assim, na vontade de ir assistir o Sim, filme? sim. Todos os Transformers eu assisti no cinema, na semana da estreia. É um guilty pleasure que eu tenho. Já tá, mas eu concordo com o Denison, já tava cansando pra caramba. Os filmes do Michael Bay com 3 horas e pouco de duração, cara. E é uma destruição, uma embolação. A gente tinha as cenas de ação já todas emboladas. Eu já não curtia. Sem contar quando o filme não te obrigava, o cinema, no caso, a você ver aquele 3D porco. Então já É, tava 3D porco. Bem lembrado, hein? O Né? Tu lembra? Transformers passou a ter 3D porco. Poxa, tinha esquecido disso. Umas paradas bem, bem zoada, então assim, já não tava dando. Os atores que estavam atuando no automático, cara, o Mark Wahlberg, eu não Presença gosto humana que dele. não funciona. Presença humana não funciona em Transformers, né? É. E aí, não, já tava dando mesmo no saco. E aí o Bumblebee veio e deu uma sobrevida, cara. A galera curtiu, foi o que vocês falaram. Né, não tava dando nada. Se ele fosse um fracasso, eu acho que estaria tudo bem, assim, na questão da perspectivas da Paramount, enfim. Mas foi bem legal, então eu assistiria sim, Luiz. Nossa, mas depois desse filme eu senti a saudade do Mark Wahlberg. Ah, ele com a arma alienígena imensa, pesadíssima. Eles Sei fazem uma lá. referência a ele, né? Porque no ano em que Transformers se passa, o Mark Wahlberg ainda era cantor. E foi naquele ano, acho que é 94, né, que o filme se passa. Que é quando Gente, estreia o deixa eu fazer primeiro uma filme pergunta dele. aqui. Agora que eu lembrei. Sobre o pessoal pegar a chave interdimensional lá pros. Qual que é o nome dos animais? Os Transformers. Como é que Máximo. é? Os Maximals voltaram pro mundo dele. O mundo deles não foi comido, gente? Por É que, uma que boa eles iam pergunta. voltar? Pra É que, uma que boa eles iam questão. voltar? Eles não tinham multimundos, eles só tinham um mundo. Eu não sei se eles estavam atrás de tipo, uma outra, um outro local pra eles, entendeu? Pra um planeta só deles, sei lá. Eu Não, lembro que e eles comentaram que eles chegaram em alguns mundos e ajudaram na conservação e evolução dos seres ali presentes, não apenas no mundo natural, mas que no final eles só tinham ficado no último mundo porque os outros mundos foram consumidos. Não era isso? Rapaz, é verdade. Não tinha Então, parado para pra que pensar. eles vão querer a chave? Assim, para eles voltarem, eu quero dizer. Porque eles não darem a chave pro vilão, não dar a porta fácil para ele chegar em qualquer lugar instantaneamente, certo? Mas eles não precisavam voltar, eles só estavam defendendo a chave pro Omnicron não poder viajar. Né? Ao contrário dos Transformers, que queriam uma forma conveniente para voltar para Cybertron. E uma e- outra pergunta que tem, Denis, em cima disso Bem é: lembrado. como o Scourge pegou a insígnia de um Decepticon? Ah, sei lá. tanto A faz, né? Tem uma referência ali, sei lá. Porque Tinha vamos dizer assim, pelo oito que tem no insígnias ali. cânone, quem vence a guerra civil de Cybertron são os Decepticons. Uhum. Em Deception. teoria, ele poderia ter ido em Cybertron, destruído o Cybertron com o Unicron e levado a insígnia.
Ou então Porque- encontraram ele em outro mundo Mas- e batalharam com ele lá Não, e pronto. tudo bem, eu sei. Porque eles não fariam. Porque assim, o que eu acho estranho é o porquê de Megatron não fazer como sempre faz a burrice dele em todas as séries, que é perseguir o Optimus. É, Eu cara, não consigo, gente, eu não consigo eu não entender entendo como esses roteiros esse americanos. Mega, cara. Então, esse mas ele Megatron Não, é e tem uma perseguiu. outra, e tem Ele uma questão. perseguiu. E tem outra questão. Tem outra questão. Depois que o gigantão comedor de planeta chegou na Terra, tanto faz se eles tirassem aquela chave, enfim, aquela parada lá que atraía ele. Ele já tava ali, ele não podia destruir a Terra, não? Podia, era só ele querer. Ele Eu já pensei nisso no encontrou, final do sacou? filme também. É. Ele Não, ele encontrou. encontrou, mas o problema dele não é encontrar, é se teleportar. Aquele ali era um portal pra ele vir pra cá. Ele não passou pelo portal ainda, Ah, entendeu? sim, verdade, teve isso. Ele tava mandando uns robozinhos dele pra ele chegar depois. Sim, Muito bem. verdade. E o Muito bem. Megatron, observado. ele estava perseguindo a galera. Ele mandou os Decepticons pelo espaço pra achar num Bumblebee, né? E Uhum. dois encontram aqui na Terra, né? Eles estão torturando um em outro planeta do Sistema Solar. Aí, pelo rádio do Bumblebee, mandando a mensagem, eles Peraí, localizam quem a envia os Terra. dois? Quem envia os dois Decepticons? Megatron, né? Os Decepticons. Ué, Aí os dois. o Megatron tá no Bumblebee, né? Ou não? Eu não lembro se ele aparece, mas mostra um monte de Decepticon atrás de Optimus lá em Cybertron, né? Eu acho que ele não aparece, Aí não. os dois que encontraram o Bumblebee vão enviar uma mensagem para os outros Decepticons virem para cá, né? Que achamos Sim, o último sim. refúgio dos Autobots na Terra. Uhum, Aí eles são impedidos. Beleza. sim. Aí passou o quê? 10 anos, ou quase 10 anos aí do primeiro filme para esse. E não teve outra incursão Decepticon pra cá. Ou seja, em algum momento vai ter algo que algum Decepticon vai encontrar os Autobots aqui. E eu acho que é a invasão que o G.I. Joe fala, né? Ó, a gente vai ter uma invasão aí. Vai ter Porra, uma não fiquei treta empolgado maior. com isso, cara. Eu não fiquei empolgado com esse G.I. Joe. Pô, sei lá, maluco. É. Eu também. Quando abriu aquela parede, eu estava olhando assim, tentando identificar algo que eu conhecesse. Eu não conheci nada. É nesse ponto onde o Estava Sector ali. 7 era muito melhor. Se Ah, fosse o pode John crer. Cena, fosse Não- assim, fosse o John Cena, o Sector 7, criando uma divisão e depois do filme essa divisão originasse os G.I. Joes, era melhor. Ai, fogo, cara. Que saco, hein? Que saco. Mas, ó, uma coisa é ver o que vai dar. E se for sair do papel mesmo, porque eu achei precipitado, tava indo bem, vai fazer um dinheiro bacana, Bumblebee já foi legal. Por que a gente não seguia com esse tom? Seguia com essa questão que o Luiz falou, as batalhas não sendo na cidade. E seguia com os personagens assim, carismáticos, melhorava alguma coisa ou outra, personagem humano, mas, cara, principalmente o design deles, dos robôs, melhoraram muito. Eles estão muito melhores do que. Arrisco dizer, né? Que estão melhores do que o do Michael Bay. Que era tudo Não, então, metálico, era todo mundo cinza. Ainda Não, tem um assim, negócio que me incomoda e eu entendo e já foi adaptado nos desenhos mais recentes, que é os robozinhos com boca, né? Aí Nunca quando gostei eles disso. vão entrar no Nunca modo de gostei batalha, disso. quando vão entrar com o modo de batalha, por mas exemplo, desde o o Optimus, G1 aí tem fecha. Transformers com boca. Eu sei, mas eu Só nunca gostei Optimus disso. que usava a Não, plate não, face. eu concordo. Mas eu, particularmente, nunca achei Não, esse negócio de robô com boca uma coisa, assim, interessante de ver. Nunca achei legal. se eu não me engano, os únicos que não tem a boca aparecendo dos Autobots é Optimus e Wheeljack, que eu lembre, e dos Decepticons é o Soundwave Superior, né? Adoro Que Soundwave. aparece Adoro. lá no filme do Bumblebee. Soundwave é maneiro. Eu tenho Soundwave. que assistir Bumblebee, não assisti Bumblebee ainda, mas se tem o Soundwave, agora eu vou ver. Pô, Tem na assiste, HBO Max. assiste, Denis. Não, Não só assisti. assim, o início de Bumblebee, se você não quiser ver o filme todo, veja só o início. Porra, que também, hein? Vale o Que dica, ingresso. hein? Não, não, tipo assim, se o cara, porque às vezes o cara não tá com tempo, alguma coisa assim, Mas ele quer veja só ver, cara. Já como- ganhamos ele, a gente já ganhou o Não, Denis. eu só quero ver o Soundwave, porque é o Transformer favorito. Não, O vê o começo filme. cara. Vê o filme, mas assim, o começo é muito legal mesmo, é muito animador. É muito Assim, legal mesmo.
Nossa, assim, se a Hasbro tivesse anunciado sequência de Bumblebee vai ser a Guerra de Cybertron, velho, a galera ia estar comprando ingresso assim, um ano antes para garantir. Eu acho que está Eu caminhando garanto para para isso. vocês que Eu acho que se está caminhando tivesse para isso. anunciado esse filme no lugar desse que a gente viu, a Hasbro podia vender ingresso com um ano de antecedência e vendia bem. Eu acho que está caminhando para isso, Janus, porque já chega de raio da morte que vai destruir a Terra e não sei o que tal, e uma torre. Tudo é uma torre, né? Tudo é uma torre, tudo é um laser pro céu. Já chega. Ah, Eu acho que é tá porque caminhando assim, para essa batalha de Cybertron agora. é porque essa coisa que eles sempre trazem das animações que sempre teve a ponte, o portal, essa coisa toda. Eu acho que é assim. É o mesmo problema que eu vejo em The Witcher e filme de quadrinho. Roteirista de cinema se acha uma obra de quadrinho, de brinquedo, de rapaz, eu faço muito melhor do que isso aí. E aí desconsidera tudo que tá lá no original. é o que eu sempre reclamo. Tirar o brilho do original, gente, é matar o que você tá querendo trazer pro cinema. É que nem aquele filme do Dwayne Jones lá, do Hércules. Aquele filme é um atentado contra o cinema de fantasia. Como você me faz o filme do Hércules, com um ator perfeito para ser o Hércules, com os efeitos especiais muito bons para fazer as criaturas, e no filme o cara diz que o Hércules é uma mentira. Nunca aconteceu nenhuma das lutas com as criaturas místicas, é tudo mentira. Que o Hércules O cara pega inventa. o próprio produto e joga no chão, né? Cospe. Tipo assim, o cara quer racionalizar a fantasia. Sendo que ele vende o filme como um filme de fantasia. Aí quando você vai ver, o cara diz, ó, isso aqui nunca existiu, é fulano que é enviado para as cidades para ficar inventando essas histórias, para quando o Hércules chegar lá, ser tratado como um herói. Ah, Cara, isso é matar um filme de fantasia. É verdade. Não tem sentido. É por isso que o Henry Cavill saiu de The Witcher, porque os caras olharam o livro e disseram, isso é muito bobo. Os roteiristas olharam e disseram, isso é bobo. Mas aí depois claro, que o cara, depois que a Netflix lá adquire os direitos, o cara faz o que ele quer. Pouco importa se tem o autor como consultor ou não. Quem dá a palavra final é que pagou os direitos, pô. Esse Pois negócio é, de, né? o ator tá envolvido, não sei o quê, é ilusão para acalmar fã histérico. Pois é. Então, agradecer a presença dos amigos Denison, Felipe e Janus. Janus é nosso consultor de assuntos especiais de Transformers. Aleatórios sobre Transformers. Especialista. Enriqueceu muito aí a nossa. Eu avisei, Janus. Eu disse. Você tem Se que tiver alguém que ter... conhece mais do que Transformers, eu tô cedendo o cargo. Não brigo com ninguém. E semana que vem estamos aí para Flash. Estou muito empolgado. O Felipe aí está. Vai pra fila do cinema Amanhã. no início da semana aí já pra. Amanhã. Ah, tu tem cabine, né? Tenho cabine amanhã. Amanhã estarei já com tudo fresco na minha mente. Eu tô empolgado pra caramba. Não me fale nada. Só vou ver quarta-feira. Beleza. Tem outra coisa aí. Felipe vai passar. Tem coisa mais fã do que isso: o Dia dos Namorados no cinema com Flash. Com um Coisa filme boa. do Flash. Olha que lindo, cara. Caraca, eu não pensei nessa perspectiva. Muito obrigado. Poste isso no Instagram e diga créditos para Luiz Felipe aí, no Stories. Pode deixar. A ideia do Tire uma programa do Dia do foto, Namorado. vá para um pôster do filme. Sim. Fala. Você vai ter uma Fala, foto fala lá aí, do fala aí. pôster. Ah, Ter uma foto lá do pôster e vai dizer Diga Dia assim, dos a ideia foi Namorados minha, o Felipe só com. deu o Dia dos insight. Namorados aqui com o meu querido Flash, com o meu amado Ezra Miller, sei lá, você. e eu posso tirar foto com Flash e sem Flash também. Isso, exatamente. Muito bom. Padrão Luiz Felipe de humor. É isso. Exatamente. Então, voltamos a essa semana com Flash. Estou empolgado para esse filme. Final do mês ainda vai ter The Witcher. Ainda vai ter muita coisa aí. The Próximo Witcher? mês aí tem Barbie, tem Oppenheimer, tem coisa com força aí, tem Indiana Jones. Oppenheimer, eu tô interessado em Oppenheimer, hein? Temos coisa Dizem com que força. esse é o filme que vai definir o cinema de biografias históricas.
Lá vamos nós. E lá vamos nós. Então é isso. Obrigado aí aos amigos. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Falou, valeu. Valeu, valeu.